tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2207, tem 5 páginas, 46 logias e 15 máximas. O tema é música bélica. A especialidade é musicologia. Quem redigiu o verbete, estudando com muito detalhe, foi a nossa veterana professora Tânia, que está aí hoje assessorada e pronta para responder qualquer coisa. Só não vai cantar. Definição. A música bélica é a manifestação melódica patopensênica, incitadora de agressividade pessoal ou coletiva, desde melodias incipientes e primárias até as mais complexas e polifacetadas, ao serem assobiadas, cantadas, dançadas, faladas, ouvidas, sentidas ou parapercebidas. O psicossoma exacerbado pelos acordes dissonantes, a canga tribal da música, a consciência adormecida pela música bélica, os hábitos musicais de certos grupos étnicos, o movimento estudantil musicado, a expressão coletiva patológica derivada de frases melódicas militantes, os momentos musicais grandiosos, as mega-apologias anticosmoéticas musicais. Eu li apenas uma das partes aí. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático na eliminação de bagulhos musicais. A desatenção às músicas baratrosféricas plenas de fluxos sequenciais desarmônicos. A recuperação de Konsmark pela autopesquizofilia antibelicista. Agora, na remissologia dos 15 itens, nós destacamos anacronismo, bagulho autopensênico, cultura da paz, ou cultura de paz, radiotismo musical e ritmo mental somático. Frase enfática. O obscurantismo gerado pela harmonia, melodia e ritmo próprios da musicalidade bélica pode ser eliminado pela força neopensênica antibelicista, aliada ao autodiscernimento musical. Você já pesquisou com lucidez as possíveis músicas bélicas no entorno pessoal e grupal? Na escala de avaliação de 1 a 5, qual o nível de autoqualificação quanto à seletividade musical? Aqui seria qual o seu nível, né, de autoqualificação? Né? Faltou um seu aqui. Agora, eu chamo a atenção para a filmografia específica, que tem 4 fontes, e a bibliografia específica, que tem 14 fontes. Agora, mega análise. Nós separamos aqui 15 itens para chamar a atenção dentro do contexto. Musicologia, incitação, agressividade, marcha, belicismo, belicopensenidade, mantra, comocionalismo, ritmo, autopatopensenologia, parapatologia, psicossomatologia, subcerebralidade, guerra e patomusicalidade. Agora, nós temos aí o verbete do dicionário, a coloquiologia, e eu chamo a atenção para você estudar a parte da conclusão, que tem 10 itens que nós estamos mostrando os conceitos conscienciológicos falados na linguagem popular. Isso é para chamar a atenção, para a gente ver o que é o coloquialismo, o problema da interlocução, a conversação. Agora, questionamentos aqui. Sonhei noite passada que acontecia um fenômeno de poltergeist em meu quarto. Um senhor de roupas brancas tentava controlá-los usando as mãos e pedia que eu não me interferisse. Passei a me perguntar desde então a maneira que os amparadores agem em suas assistências. Como posso distinguir e avaliar meus sonhos do ponto de vista extrafísico para não confundi-los com abstração?
Não, veja o resultado depois. Se teve algum fruto, se saiu alguma coisa positiva, palpável, boa do assunto. Isso é que a gente tem que ver. Tem uma sinalética esquisita que acontece seguidamente comigo e gostaria, se possível, de um esclarecimento. Quando abraço ou me aproximo de determinadas pessoas com toque físico, sinto e dou choque. O que pode ser isso? É o processo das energias, isso é o processo de efeito físico. Agora, precisa ver o que é positivo e o que é negativo. Com isso, você pode interpretar as pessoas e as pessoas também podem estudar você. Tenho 45 anos, li no manual da TENEPS que é desaconselhável fazer essa prática com base fixa em hotel. Moro já há muitos anos em uma parte hotel, onde tem muitas pessoas com residência fixa e muitas pessoas em sistema rotativo. Estou me preparando para a prática da TENEPS. Agora estou tendo a oportunidade de me mudar, porém não é minha intenção. Gostaria de saber a sua opinião, se esse fato de residir em uma parte hotel pode influenciar negativamente na minha futura prática de TENEPS. É lógico que influi. Mas agora, você vai poder assistir esse povo todo que vem e vai. A turma rotativa, isso aí que você tem que pensar. O ambiente não é muito bom como base, não. Por isso que a gente fala. Agora, não é totalmente desmerecido. Tem lá suas vantagens. Agora, depende de você. Qual é a sua infraestrutura? O que você pretende? Às vezes você vai dominar a parte hotel todo, lá, sei lá. Né? O que o senhor acha da carreira diplomática? O senhor aceitaria ser um diplomata? Por qual motivo? Não, nessa altura do desacontecimento eu não aceito, porque é o seguinte, a diplomacia brasileira está sendo mandada por um partido político, é o PT. Isso é totalmente anticosmoético, antipolítico, anti-tudo. Não se deve ter jamais um país, não deve ser regrado na sua política externa por um partido. Isso é igual ditadura. O Brasil, do ponto de vista da chancelaria, é uma ditadura atualmente, que é o PT que manda. Dentro da situação, está tudo horrível. Viu agora, a presidente foi lá e não falou nada do processo lá uma vergonha, em Cuba. Não falou nada. Igualzinho o Lula da outra vez também foi lá. Isso aí o que é? Chancelaria frágil a partir da presidência. Quer dizer, tanto o Lula quanto ela nisso erraram totalmente. Conforme a definição dada, a música bélica agora é para você. Conforme a definição dada, a música bélica pode ser também parapercebida. Você tem algum caso pessoal de parapercepção desse padrão musical? Você poderia detalhar mais sobre a cor e a linguagem do som, segunda linha da página 23, e as paisagens sonoras da CCCI e os mimos musicais, quinta linha dessa página? Qualquer coisa eu torno a repetir para você. A primeira é o seguinte, a pessoa quer saber a cor e a linguagem do som, segunda linha, página 23. Tá, essa eu já achei. Depois tem uma outra coisa. As paisagens sonoras da CCCI. Que é também aqui na página. Depois, os mimos musicais, é a quinta linha dessa página. Então, deve ser a segunda, terceira, quarta, quinta linha, por aí, né? Ixi, ainda não achei os momentos. As paisagens sonoras. Sim, a cor e a linguagem do som. Isso está relacionado justamente com essa ideia que eu coloquei na definição. Quer dizer, você pode ouvir, sentir ou para perceber. Então, esse detalhe da cor e a linguagem. Às vezes você está ouvindo uma determinada música e aí você percebe no seu entorno uma cor. Eu tenho isso razoavelmente algumas vezes. E a linguagem, aí a linguagem pode ser positiva, pode ser negativa e quase sempre está relacionada com essa cor desse entorno. Isso não aconteceu, não pode acontecer com um perguntador, com a pessoa que está perguntando? Ela não pode falar agora, né? Agora, você falou todos os mimos musicais também? Os mimos? Paisagem sonora da CCI e os mimos musicais, quinta linha dessa página. Os mimos são presentes
presentes, não é isso? Isso é o doutor lá de Curitiba que está perguntando. Ele pergunta sempre, todo dia, alguma coisa. Os mimos são presentes. Por exemplo, os mimos, os presentes. Às vezes você está numa situação triste e aí você escuta uma música que ela é um presente. Para aquela situação, você está com certa pensenidade, às vezes bastante complicada, e um presente ou alguma coisa a nona que toca sinfonia de Beethoven para a pessoa. A nona sinfonia eu pensei... eu não pensei em Beethoven, não, porque ele tem algumas músicas bem complicadas. Eu prefiro, eu particularmente, Debussy. Eu gostava de tocar também, Debussy, usando o termo correto. Eu gostava de tocar. Eu fiz piano, eu tenho um curso inteiro de piano, então Debussy e Chopin eu gostava de tocar. Quer dizer, eu me dava os mimos quando tinha problemas, sabe, adolescente, um choro danado. Na escola. Agora, do Beethoven que eu gosto mais é o Requiem dele, que é a 7ª Sinfonia. De Beethoven? Para mim é a melhor música que tem por aí. É a transmigração, né? É a hora que o povo vai embora. Sim, pois tem que ir embora, né? Então, o mimo é um presente, não é isso? A ideia de mimo musical. Eu pensei, esse presente, você usar a música, não como o belicismo, não para trazer a ideia do belicismo, mas para ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa. E as paisagens sonoras da CCCI, quer dizer, em alguns momentos, aqui na tertúlia, ou em algum curso, ou alguma palestra que a gente esteja assistindo, de repente, me vem à memória alguma ideia de música. Isso é Chopin. Alguma lead. Isso é alguma lead. Algum compasso. Alguma lead. Alguma melodia, alguma harmonia. Lead, lead, alguma lead. Então, as paisagens sonoras, isso tem lógica? Não pode responder, né? O que vocês acham? Na Fatologia, página 22, 8ª e 9ª linha. Fatologia, página 22, 8ª e 9ª linha. Poderia ampliar? A mnemônica musical induzidas e os heteracédios sonoros? Ontem, quer dizer, eu tenho um caso bem específico comigo. Eu comecei a escutar, eu digo, não, agora de tarde eu vou escutar algumas músicas e pode entrar nessa ideia. E aí, eu comecei a anotar, comecei a prestar atenção na letra e, de repente, eu estava mergulhada, a partir dessa procura minha para falar do verbete hoje, eu fiquei triste, eu cheguei a chorar, eu falei, opa, por que eu estou chorando, o que está acontecendo? A gente fez uma evocação aí, brava. É o quê? Fez uma evocação. Sim, então, eu induzi, entrou na minha ideia, entrou na minha casa, né? Eu estava em casa, e é isso que acontece, às vezes, certas músicas, isso deve acontecer nos shows, isso deve estar acontecendo o tempo todo, música, é bom a gente prestar música atenção. Música é hipnose, né? Hipnose, não é fácil. Entra. A cocaína sonora, é a frase do professor Valdo Vieira. Estava aqui, né? Agora, outra para você. Na fatologia aí, penúltima linha, poderia explicar a atribuição guerreira dos espetáculos monumentais energívoros? Isso é isso que a gente falou agora mesmo, em shows. Aquele show de rock. Por exemplo, teve um show do Kiss. Eu não fui, não. Kiss. Rock é música batida, mas com cocaína. Conjunto. Isso foi na década de 80. Eu não estava nesse show, não, mas um colega estava. Se você pegar as traduções das músicas dele, hoje eu fui estudar o Kiss com cuidado, com carinho. Fui entrar. Não, eu chorei vendo. Foi outra música. Foi brasileira. Você já sabe qual é, né? Caminhando e cantando, né? Pois é. Aí, se você pega a tradução das músicas desse conjunto, eles botaram um tanque de guerra no meio do show. Se você vai pegando as letras,
olha, garota, até uma música que seria romântica, garota, eu vou te pegar, você é uma arma. Eu vou te pegar, tem outras músicas, né? Quer dizer, o tempo todo essa transformação. Eles já colocaram o som da metralhadora, o tá em várias músicas, né? Isso, o destoque tem lá a música que é isso aí. Ele botava no violão, né? Jimi Hendrix, isso aí, o destoque. Jimi Hendrix. Agora, na página 23, tecnologia, última linha, a técnica do sobrepairamento. Como podemos utilizar essa técnica quando ficamos expostos a músicas patológicas, por exemplo, na rua? É só tampar os ouvidos. A técnica do sobrepairamento. Como sobrepairar? Bem, na rua. Sair de perto. Essa pergunta eu fiz quando estavam apresentando o radiotismo musical, né? Como é que a gente pode se livrar da música? E aí eu me lembro da resposta do Antônio, né? Você sair de perto, é você se desligar, você pode botar um mantra positivo, você pode pensar uma música mais pacífica, né? A ideia da cultura da paz e a música da paz, você trazer para você, porque você pode fazer. Você é o agente efetivo da modificação. É você querer, é voliciolina, né? Voliciolina no ouvido. Agora, ó, página 24, Crescendologia. O crescendo está com tares no antibelicismo musical. Como podemos fazer tares dentro da esfera musical? Aí, não apenas o compositor da música, o cantador da música não pode fazer também atares? Só cantar, porque aqui na definição a gente está colocando as possibilidades da música bélica atuar. Você pode assobiar outro tipo de música. Você pode cantar uma tendência diferente. Você pode dançar também. Você pode falar uma outra música que não tenha essa qualificação. Você pode ouvir ou parar de ouvir, você pode desligar. Sentir ou para perceber. Para perceber, entrar em contato com esse cenário que pode estar sendo formado a partir da música. Quer dizer, se tem a música com essa qualificação bélica, existem outras qualificações para músicas. Músicas de paz, músicas pacificadoras. Na página 25, Paradoxologia, o paradoxo do acalanto musical bélico. O que seria? Na sua visão, existe alguma relação entre música bélica e autovitimização? Na sua visão, qual seria o primeiro passo para, com 5 ruminações musicais patológicas, reciclar esse estado? Quando eu coloquei essa ideia, eu pensei no boi, 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 da cara preta. Atirei o pau no gato, o gato morreu. É para você, Igor? Anda assim o sentido em relação assim, a um tipo de um autoacalanto, né? Aquelas músicas dos soldados voltando da guerra. Outra coisa, tem marcha soldado, né? cabeça. Tem também o repertório da Xuxa. Não, da Xuxa. Tem o repertório da Xuxa, porque sempre mais ou menos a mesma música. Sim, a mesma música, a mesma letra, a mesma coisa há décadas, né? A música de carnaval. A música de marcha de carnaval, quase sempre. Chiquita bacana lá da Martinica. Se veste com a casca de banana, mas essa não dá ideia do belicismo, né? Mas, Túcio, o que você estava falando Tem umas de amor que são de belicismo, por exemplo, bandeira branca, amor. Não posso mais. Pois é. Ver a saudade. Não posso mais. Que me traz. Eu peço paz. Eu peço paz. Essa música, eu peço paz. É belicismo saudade, amoroso. De amor. Tânia, mas a questão que eu vejo também são aquelas canções, tem um monte de álbuns sobre isso, acho que no Homo Sapiens Pacífico, se eu não me engano, tem.
daquelas canções compostas, cantadas e cultuadas durante o período de guerra pelos próprios soldados. Então, eu acho que era uma coisa de auto-vitimização, sabe? Que era uma espécie de acalanto que eles faziam para eles mesmos. Não, mas existe uma música que todo mundo usa até no filme, quando sabe que os americanos chegavam. Tem uma outra que são dos alemães, quando eles chegavam. Todo mundo sabe disso, é bem específico da Segunda Guerra. Os filmes trazem as músicas. E a própria... Tem até aquele cara que ficou mal visto, você sabe, na Itália, na hora que estava já no fim da guerra, e estavam lá eles presos, lá naquelas aldeias. Então tinha uma delas que era lá daquela São Patrício, aquele negócio todo, São Patrício, as aldeias. Então, eles estavam esperando para ver, porque os aviões estavam passando, aquele negócio todo, mas queriam saber se os americanos estavam chegando. Então o cara, à distância, fora, ele tocou a música numa vitrola, a música dos americanos. Então todo mundo saiu para ver onde é que estavam os americanos. Os alemães estavam tudo lá atrás dele. Tudo foi golpe. Aí o cara ficou mal visto. O cara era doido. Colocou, era fajuta, era uma farsa, uma mistificação. Colocou todo mundo. Todo mundo ficou alegre. Não, somos americanos, a música está aí. Ó, tá. Foram olhar, não era nada. Pois é. Tem estudo de filme, tem filme americano sobre isso. Tânia. Uma deles é aquela A Noite de São Lourenço, não sei como é que é, vários desses aí, que é filme italiano, sobre a Segunda Guerra, com o processo da música. Entende? Agora, o que mais você queria falar para ela? Eu ainda não peguei os... Agora, ó, Isso você praticamente você falou tudo, a maioria das coisas que eles perguntaram. Uns acalantos musical bélico, esses, né? As ruminações musicais patológicas. Isso aí é que é. Ela está explicando tudo. Agora, gente, eu queria dizer para vocês aqui, ó, que está aqui uma notícia que é da internet, sobre o portal www.terra.com.br, que diz o seguinte: relatora da ONU critica a política israelense de judaização. Essa relatora é uma brasileira que está trabalhando lá. Israel promove uma estratégia de judaização em Jerusalém Oriental, anexada, e da Cisjordânia ocupada, assim como nas regiões do território israelense onde vive uma minoria árabe. Acusou neste domingo a arquiteta e urbanista brasileira Raquel Ronick, representante da ONU. Então ela fala: de Galileia a Negev, passando por Jerusalém a Cisjordânia, as autoridades israelenses adotaram um modelo de desenvolvimento territorial que exclui as minorias, as discrimina e as expulsa, declarou Ronick, relatora da ONU para a moradia, em coletiva de imprensa em Jerusalém. Este modelo afeta particularmente as comunidades palestinas próximas às colônias judaicas em desenvolvimento acelerado. Então, ela vai apresentar à imprensa suas conclusões preliminares depois de uma missão de 2 semanas em Israel e nos territórios palestinos. De forma geral, é claro que as políticas e as práticas israelenses sobre a população palestina em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia violam os direitos humanos e o direito humanitário internacional, ela afirmou. Eles estão sabotando sistematicamente a presença palestina nas cidades e nas colônias. A estratégia de Israel é fragmentar a Cisjordânia para colocar travas à formação de um Estado palestino. De modo que o enclave palestino está passando aperto com essa situação. E é uma brasileira que está falando isso lá, sobre a judaização. Vocês vejam bem, os judeus que foram tão perseguidos, eles perseguem também os outros do mesmo jeito. A situação é séria. Agora, falar em judeu, perseguição, essa coisa toda, eu estou hoje com uma gatinha siamesa que acharam muito bacana, entende? Que está sem nome. Eles começaram a falar que ela seria chamada de Biu-Biu, mas a gente ainda não sabe ainda. Agora, isso é para doação, ela está aí no gatilho. Quem quiser é só chegar lá e chamar, que às vezes ela está lá dentro, é só chamar que ela pula a janela e vem para fora ali. Entende? Ela é bonitinha, é assim a mesa. Se alguém aí se interessar por ela, apresente as credenciais.
Porque nós não damos gato para qualquer pessoa, vocês sabem. Tem que estudar o assunto. Mas eu acho que vale a pena. Essa é muito bacaninha. Ela é muito amorosa, precisa de companhia. Ela seria uma gatinha de companhia, tá certo? Agora, outra coisa. Eu estou aqui com o processo do hotel. Já foi tudo já assentado. Então, hoje já tem Providencial Hotéis, que é uma rede. O logo é esse aqui. Então, o Hotel Providencial. Vou ler para vocês o que está designado, que já vão começar a construção. Localização: Rua da Cosmoética, Tamanduazinho, Foz do Iguaçu, Paraná. Área do terreno: 24.200 metros quadrados. Área construída do hotel: 6.275 metros quadrados. Número de apartamentos: 100 unidades, 200 leitos, sendo 12 apartamentos conjugados e 6 apartamentos com antessala. De modo que a turma da monarquia aí já tem em algum lugar, tá certo? Agora, térreo: restaurante para 200 pessoas, sala de cinema para 31 lugares, sala de exposições, snack bar, loja de souvenirs, agência de turismo, subsolo, área de lazer com piscina, fitness, salão de beleza. Eu acho que de vez em quando eu vou passar uma temporada nesse hotel por causa da piscina. Depende da piscina, porque essa a gente pode confiar. Agora, salão de beleza, essa é para meu povo, né? Primeiro andar: salão de eventos para 500 pessoas, salão de reuniões para 70 pessoas, terraço contemplativo com vistas para o CAEP, de modo que eles vão ver de lá, vocês vão ver a gente aqui. Externo: estacionamento para 98 carros e 5 ônibus. E vai ter pomar. Lá já tem um pomar. Eles vão ampliar o pomar ainda mais. De modo que vocês já ficam sabendo como é que está essa situação fora de série do hotel. Providencial Hotel, tá certo? Hotel Providencial. E é Providencial Hotéis, que é a rede que eles vão fazer. Que eles pretendem fazer outros hotéis depois desse. Tá certo? Então, vocês ficam sabendo, o Hotel Providencial. Já foi escolhido o nome, a situação, está tudo sendo encaminhado. Lá vai ter música, mas música boa, tá, Tânia? Ok? Ok. Tânia, é Silvana aqui no ar. Você pode falar aí na parafatologia, na página 23, na penúltima e última linha, as paramúsicas pacificadoras. Amplia um pouquinho isso aí, por favor, e se você tem alguma vivência, algum exemplo. As paramúsicas pacificadoras. Eu já li, e vocês também já devem ter lido, você também já deve ter lido, em alguns momentos que você está no extrafísico e você ouve música que acalma, quer dizer, mesmo que não seja, mesmo que não tenha uma letra, seja só o som, ela é capaz de pacificar, ela é capaz de induzir melhores pensenidades para quem tem, como eu, um passado um tanto ou quanto bélico, né? Já que eu fui uma militante de partido clandestino. Você não acha que isso acontece, Silvana? Eu ia perguntar exatamente isso, né? Naquele período em que você era militante, se você se lembra, já que, até por questões parapsíquicas, né, que é uma coisa que você relata, que assim, bem, de muito pequena, você já tem essas percepções, essas parapercepções, se nesse período você se lembra, você se recorda de em algum momento, assim, no extrafísico, e já que você também era muito envolvida com música, se em algum momento, assim, se você tem uma recordação de, opa, os amparadores, ó, sai dessa, vamos, né, por aqui, alguma coisa assim nesse sentido. Você está me perguntando... Eu estou te perguntando Sim. se na sua época, lá onde você era militante, e você também era envolvida com música, né, porque você fazia piano, se você se lembra, se você tem alguma recordação. Não, na época, você está perguntando na época específica, na universidade? Na época específica. Quer dizer, primeiro participante do movimento estudantil, depois a coisa mais complicada? Não, eu não tinha nenhum contato, eu não lembro de nada.
Quer dizer, eu tinha projeções, se eu me lembro, antes de entrar na universidade. Depois, universidade, não. Nenhuma lembrança naquela época. Eu estava solta na patologia da militância naquela ocasião. Aí, quando eu fiz 30 anos, aí eu comecei a ter novos contatos, 30 e tantos anos. É quando eu deixo de fumar, deixei de tomar cerveja, e eu tinha essas projeções, eu estava com umas pessoas, a gente estava num ambiente que não era esse, mas era o auditório lá do CAE, que a primeira vez que eu entrei, aquilo eu lembrei que eu tinha essas imagens. Mas eu dizia, quem são essas pessoas? Eu tenho isso escrito. Fui assistir uma aula, dei aula, parecia universidade, mas não era aqui, não era a universidade, era outro lugar. Onde estão essas pessoas? Eu, com 30 e poucos anos, eu comecei. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Eu só fiz o meu P1 com 51 anos. Foram 20 anos caminhando e cantando. Gostaria de saber se reações como determinadas expressões faciais, caretas e cacuetes, podem ter ligação com assédio. Sim. Sim. Quando a pessoa, às vezes, fica em transe, por exemplo, de possessão, ela, às vezes, se transfigura. Então, tem tudo quanto é careta, ou ritos e outras coisas mais. Meu pai fez vasectomia há alguns anos. O senhor falou dos riscos dessa cirurgia. A reversão da cirurgia pode ajudá-lo? Não, aí tem que examinar o estado geral dele. E outra coisa, tem muito caso que não tem jeito de fazer mais a reversão. Vai com calma, precisa examinar. Tem que ver cada caso, examinar com calma. Não posso dar palpite geral assim. Ocasionalmente, pessoas relatam que ao encostar em mim levam um choque. Imagino que seja as minhas bioenergias. Isso é excesso de energia? É qualquer outra coisa? Às vezes são pessoas carentes. Você pode ser carente, a outra pessoa é carente, tem uma opção de coisa também, tem isso tudo, tem que examinar. Agora, para a nossa verbetógrafa, parafatologia, 5ª linha. Poderia explicar a parapedagogia evolutiva através de harmonia, melodia e ritmos sadios? Isso, aqui eu estou chamando a atenção os 3 momentos mais importantes, ou os 3 momentos teóricos de músicas, né? A música tem harmonia, melodia e ritmo, tá? Se essa harmonia é sadia, vejam o que a gente coloca na exemplologia, né? A gente fala da música bélica, que ela pode ser simples, quer dizer, ela vai ter melodia, harmonia e ritmo com acordes elementares, sem muita sofisticação musical. Ou ela pode ser complexa, com acordes mais, principalmente dissonantes. Essa é a quarta. Aí é o 4º elemento, é o 4º termo, que chama barulheira. Tem aqui harmonia, melodia e ritmo, depois tem barulheira. Barulheira, mas aí... É isso aí. Que é o negativo, porque eles acham que é música. Essa última... Essa é uma música do século XX, né? Não tem. Punk, que não tem. Negócio todo. O que mais tem? Vai falando aí. Heavy metal, o que mais? Tudo tem barulheira. Happening tem barulheira. E tan. É só essa batida, né? Batistaca, a música é só isso. Né? É só isso. E fica em transe, porque aí tem drogas, etc, aquela coisa. Então, isso chama barulheira. E aí, isso a gente pode aprender, né, para a pedagogia. Agora, tem lógica? Poderíamos explicar, em linhas gerais, os itens da estrangeirismologia? Como funciona a técnica do aproveitamento máximo da musicalidade homeostática? Poderia detalhar o efeito do megafoco interassistencial nas autopesquisas sobre musicalidade e efeitologia? E o paradoxo do acalanto musical breve, esse você já falou. Bem, primeiro a estrangeirismologia, eu fui pegando, quer dizer, aqui são canções de ninar, o efeito que pode acontecer com a música, né?
a forma musical da marcha militar. E aqui são traduções da mesma ideia, quer dizer, você está mexendo com a melodia em 3 línguas. O sotaque musical, eu coloquei a tradução na frente. E aqui é o que eu estou sugerindo que você passe, quer dizer, você dê um salto, saia da música bélica e você, pela sua vontade, você pode modificar e passa a ser antibélico. Então, estrangeirismologia, primeira coisa. Segunda, o que foram 3... Poderia detalhar o efeito do megafoco interassistencial nas autopesquisas sobre musicalidade. Está na efeitologia. Efeito. Tem que olhar para ver a minha... Efeito. Efeitologia. Terceira linha, megafoco, é isso? Poderia, o efeito megafoco interassistencial nas autopesquisas sobre musicalidade. Isso. Uma pesquisadora, no caso, para escrever esse texto, eu fui pesquisar sobre musicalidade. E aí, se você entra em contato com o óleo pensene, com a possibilidade de você ter um monte de ideias homeostáticas, neutras ou nosográficas. Mas se você focaliza, como você vai assistir, como ontem, como hoje, eu escutando a música, eu comecei a chorar. Quando eu falei, eu vou ler, se ficar aquele silêncio sem perguntas, eu vou ler essa música aqui. Aí eu comecei a ler, aí eu comecei a chorar. Falei, epa, por que eu estou chorando? Colegas, vamos assistir a tertúlia, vamos ouvir sobre isso, vamos aprender, vamos ver, olha só, eu mudei, vocês podem mudar também. Seria essa ideia? É isso que eu estava pensando. Você entrar em contato com a sua possibilidade de você ser aqui, interassistencial. Na fatologia, página 23, a última linha. As obras musicais dignas de audição. Poderia exemplificar? Quais são as que você acha? Aquela que vai fazer uma pensenidade, vai fazer uma retilinearidade pensênica, alguma coisa melhor, uma música. Chanson de Matan. De um modo geral, sem letra, né? Porque a letra ela tem um outro ponto, né? Isso, Chanson de Matan é uma. Eu gosto de escutar piano também, né? É um pendor de Peter, né? De muitos anos de piano. Muitos anos de piano. Sim. Agora, na parafatologia, página 23, poderia ampliar a parapedagogia evolutiva através de harmonia, melodia e ritmo sadios. Nós falamos ainda Você acabou de falar. Pois é, a gente pode aprender aqui e no extrafísico, através de músicas que eu estou chamando de sadias, né? Na página 23, em numerologia, poderia ampliar a música patriótica. E qual a opinião sobre o hino nacional brasileiro? Eu tinha colocado na sinonimologia os hinos nacionais, que eles são, de um modo geral, músicas bélicas. Aqui, está perguntando sobre o virandô. O virandô, Ipirangas, ou ficar a pátria... Não, essa ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil é outro, né? Essa é outra. Mas, de um modo geral, os hinos nacionais, eles são músicas bélicas. Lembrar, por exemplo, da França. O virandô. Tânia, esse da Agora aqui, ficar a pátria livre, o pessoal aí da esquerda cantava, desse movimento aí militante, ou ficar a pátria livre. Ou morrer pelo Brasil. Brava, gente, é hino nacional, Aqui, ó, para da você. República, né? Eu tenho um afilhado de 3 meses e gostaria de saber quais as músicas boas, energeticamente, para tocar para um bebê e as músicas ruins para não tocar. I don't know. Aí está com você. Você não é mamãe? É essa hora, tem que mostrar. É uma mamãe musical? Mamãe, a minha caçulinha faz 30 anos agora. Pois então agora... Eu sou vovó. Eu tenho uma netinha, ela está com 8 anos. Mas na condição de mamã. Aí eu declino, a minha incompetência é total. Ah, é? Alguém que é mamãe novo, vovó nova, titio sobre as novo, músicas?
Tem alguém aí? Dorme, neném. Que a Cuca vem pegar? Que a Cuca vem pegar? Negativo. Mas eu acho que qualquer música, uma música melodiosa... Eu acho que a Rosa sabe. Rosa, quais são as músicas? Rosa, quais são as músicas? Fala aí. Eu não sei. A última Acalanto. que eu aprendi com a minha netinha Acalanto. de 7 meses é a galinha carijó, que bota um, bota dois. Ela tem 3 meses. Tem 3 pode ser uma música com a melodia simples. Tirei o pau no gato também. Não, atirei uma besteira. Tirei o pau Uma no gato música é bélica, né? sem letra. É só a melodia. Uma melodia. Você está certo, é melhor. Tânia, aqui no... Fala. É o seguinte, você como ex-militante, aqui na fatologia, a quinta linha, a expressão coletiva patológica derivada de frases melódicas militantes. Se lembra de alguma coisa assim da sua época? Deixa eu ver. Quinta linha, fatologia. Tá, deixa eu ver. Olha só. Eu tenho umas músicas aqui. Tem um hino de um time de futebol. Sempre eu hei de ser, é meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Isso é do Flamengo, não? Isso a minha filha mandou. Ela mandou, essa minha filha, ela falou que hino de torcida não é bélico. É Flamengo, né? Uma vez Flamengo. A nossa tertúlia está parecendo vaudeville, sabe? Você quer mais? Não, agora eu pensei que era militante da tua época. Agora, na tua época, não... Você, a minha época, essa você, também. Estamos ainda na nossa época. Você, da nossa Aqui época, estamos na nossa, você cantava aquelas da ainda mídia. Somos. As músicas Olha, da mídia vocês lá que do... já são velhinhos é que se entendem. Eu não entendo. Eu não entendo isso, que ainda não cheguei aí. As músicas do Chico Buarque e outras, essa que se cantou e chorou, né? Caminhando e cantando. Não, vocês cantavam. eu comecei a ler, olha só. Cantavam. Mas agora é outro campo, né? Agora há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de arma na mão. Nos quartéis ensinam a antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Aí ele fala dos militares. Depois ele fala de todos os demais, nas escolas, nas ruas, campos, construções, quer dizer, está falando, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Essa é mais bélica. Somos todos iguais, braços dados ou não. Mas agora, Tânia, eu tenho uma música tem uma pergunta que a gente poderia fazer para você. Aonde é que falta mais inteligência? Na criança essa recém-nascida que está com 3 meses, ou nesses militares que ficam fazendo essas músicas? Isso aqui foi Eu tenho dúvida, quem é que é mais inteligente? Talvez seja a criança recém-nascida. Né? Mas eles podem mudar. No caso do autor dessa música aqui, Caminhando e Cantando, pode mudar, né? ele foi operado, fizeram uma operação, ela fez uma loba, então ele fez até uma música para o militar. Sim, ele fez até uma música ficou. Mas ele está vivo ainda hoje. Melhores energias para você, colega. Agora, tem uma música... Colega, evolutivo, colega. Evolutivo. Tá certo. Não tem verbete? Colega, com passageiro evolutivo. Professor, tem uma... Do lado das músicas bélicas, eu botei... Pode ler, ó. Eu li sem chorar. Olha, você que sabe, né? O que vocês acham? Uma música antibélica. Olha qual que é a mais, vamos dizer, escandalosa. Dos Beatles tinha uma contra o Vietnã, a guerra do Vietnã. Sim. Olha qual mas essa é brasileira. Quais são qual é a trova, o terceto, ou qualquer coisa que seja mais escandaloso? Qual que é? Só mais uma aqui, Tânia, última. Na penúltima e última linha da fatologia, aqui da página 22. As badaladas missioneiras da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Isso aí,
O que tem de bélico aí? Que Pois é, eu tinha até colocado isso também na argumentologia, né? O canto gregoriano. Que o Icar, quer dizer, a badalada chamando para mim, isso me faz lembrar, eu morava em Mesquita, quando garota. Eu estudava de segunda a sábado, tinha que ir cedinho para o colégio. 6 horas da manhã. Eu também era acordada às 6 horas da manhã, com a igreja que tinha lá naquele município do estado do Rio, chamado Mesquita, que a igreja ficava lá em cima, então aquelas badaladas às 6 horas, eu dizia, mas por que isso está tocando? E tocava, e ficava tocando, e eu acordava também às 6 horas. Eu queria dormir mais um pouco, mas... Então é isso, a badalada, o professor Valdo até escreveu um texto sobre as badaladas. Eu sofri com isso, porque Sim. Eu morei no centro de Uberaba, lá dentro da universidade, só lá dentro, 14 anos. Isso aí. Agora, lá tem a maior igreja que eles têm lá, que é a igreja de São Domingos. E ela fica num promontório, como sempre. A igreja coloca sempre num monte, um promontório, alguma coisa, bem no centro da cidade. Sim. E no domingo de manhã, eles sempre acordavam a gente, porque o sino que eles têm é o maior da região. Então aquilo ecoava por todo lado e acordava a gente. O domingo, que era o dia que eu podia descansar, sim. Agora o melhor da história, eu liquidava com eles, fazia crítica de todo jeito. Um dia, vem o cara lá para fazer uma grande conferência sobre arte moderna, e eles vão atrás lá, pedindo o padre, que tinha vindo da França, e trazia um monte de slide, uma opção de coisa, e também livros, ilustrações, que tinha que mostrar lá. E lá, o Mário tinha comprado para a universidade um epidiascópio, que é o de colocar a ilustração. A única pessoa que mexia com o epidiascópio era eu. Então, lá vou eu, para a igreja de São Domingos, a paróquia com 200 pessoas, para mostrar no epidiascópio a exposição do homem através de uma conferência sobre arte moderna. O cara ficou meu amigo com o tempo. Agora, eu falava, até que enfim aparecia aqui, eu já meti o pau, já desanquei com essa igreja por causa da barulhada desse sino. E agora eu sou obrigado a vir aqui para fazer isso. Isso eu falei com o padre, com todo realismo. Ele ficou meu amigo depois, com o tempo. Esses dominicanos foram os mais intelectuais. São os mais intelectuais, os mais vivos. E eu depois fui fazer sessão espírita com eles. Eram 5 ao todo. Um deles deixou a batina. Tânia. Esse que era o professor, ele deixou a batina. Tânia, aqui acima, Oswaldo Noam. Diga. Para te dar uma mão aí, tem um tema muito especial dos Beatles. Certo? Give Peace a Chance. Você lembra desse? Não, canta aí. Esse foi justo. Dá um tom. Dá um lá. Por favor. Esse tema está totalmente relacionado com Vietnã. Give Peace a Chance. Como é que é? Ok. Sim, Beatles. Também. Só falta alguém cantar. Eram 2 caveiras que se amavam. Que se amavam, né? Se encontravam. Sim, essa música... Depois eu te passo Você alguns... sabe que tem apresentação na internet perfeita de As 2 Caveiras, né? Depois tem o desenho com a ilustração das caveiras que se amam, no fim elas se abraçam, tudo. Tem tudo isso na Depois internet. eu te passo algumas letras em espanhol. Muito obrigada. Agradeço. E aí, então, a música antibélica agora, ouçam. É de Vinícius de Moraes e Ney Mato Grosso cantou, Secos e Molhados. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa,
a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vinícius de Moraes. Melhores energias. Tânia, Sim? uma pergunta. Em binomiologia, na página 23, poderia expandir o binômio música-filosofia? Se tem alguma relação com Nietzsche? Sim. Me chamou a atenção a quantidade de filósofos que também faziam música, tocavam música e escreviam sobre música. O primeiro foi Adorno, né? O Adorno. Aí eu trago Rousseau, também trabalhava música. Ele escreveu o verbete música da enciclopédia do Diderot. Diderot também escreveu um livro sobre música. Quer dizer, eles fazem uma relação que a música é calmante, a música amplia a pensanidade. Aí eu coloquei esse tem os binômio. físicos também, você não colocou aí? O Einstein tocava violino, esse povo todo. O físico tem mania de tocar violino. Eles gostam, né? Por causa do processo matemático O Instituto de Física... Fiz no processo matemático da música. Lá na UF, o Instituto de Física era do lado do Instituto de Química. Não tinha muita gente que tocava, pelo menos Eles não. gostam muito de violino. Mas... Então, tem lógica? Quem perguntou, quer dizer, eu não... Nietzsche tinha alguma... Eu já estudei alguma coisa sobre Nietzsche, que tinha bastante relação também com música na sua filosofia, né? Eu acho que Nietzsche também é. Não, se você for falar em gente doida, é muita gente que mexe com música. É só olhar aí. Olha bem esse povo que morre aos 27 anos. Todo mundo é meio doido. Narcotraficante. É droga, né? Drogomania. Né? E tem também mais uma relação com a música bélica, que é essas com relação ao funk mesmo, que estão bem... Porque eu trabalhei na área militar, né, da polícia militar. Então, às vezes ouvia esses funk aí, e o pessoal, tinha muito pessoal lá que gostava. E também você está falando do funk? É. Eu tenho uma letra aqui de um funk. Você quer? Eu só vou. Vamos lá? Tem um claque-bum. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós, com os alemão, vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole nem para DRE. Para subir aqui no morro, até o BOP treme. Não tem mole para o Exército Civil nem para a PM. Eu dou o maior conceito para os amigos meus, mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Fé em Deus, Gigi. Vamos lá. Bem, essa foi minha filha também que mandou. Morro do Dendê. Aí pode pôr Morro no Dendê. No Dendê. Pois é, eu tinha trazido. Minha filha que mandou, olha, mamãe, você quer uma música bélica do funk? Aí ela mandou isso. Eu digo, legal, eu vou. Se tiver oportunidade. A música bélica das raves. Raves. Sim. Essa aí também. Aí você... entra de tudo. Tânia. As letras são assim. Só, Tânia. Sim. A minha sugestão seria justamente incluir esses ritmos musicais aí mais afins ao tema do verbete, no próprio verbete, né? Vários foram citados aí, o heavy metal e suas derivações, né? Thrash metal, death metal, o punk, o próprio rock and roll em si, o funk, o punk, hard rock em geral. E você colocou aqui o Holocarma das Nações transcrito nas canções patrióticas, mas eu acho que os hinos nacionais, talvez, na minha visão, mereceriam uma menção, na sinonimologia? Porque sim, eu tinha posto 10. O princípio básico aí da nacionalidade que move aí o processo da disputa pelos territórios, né? Eu tinha colocado, né? Você está sugerindo, aí eu tinha colocado 10 itens aqui na sinonimologia. Hoje... Sim, os hinos são os hinos religiosos, as marchas fúnebres também. E se você fala em acalanto, na porta lá do restaurante tem o agapanto.
E por aí vai. Pode fazer até música. Do agapanto ao acalanto. Entendeu? O que é agapanto? Agapanto é só se você olhar, que está tudo... Tem um canteiro enorme, né, de agapantos, não tem? Lá e como é que é do agapanto ao acalanto? Aquelas folhinhas verdes que dão as flores. Sim. Lá. E como vai ao acalanto? Qual é a ideia? O acalanto... ou é só um jogo de palavras? Você tem que ver agora o que você vai fazer com essa música. Eu estou falando o que tem. Em cada canto existe o agapanto com o acalanto. Em cada canto tem. Perfeito, ok. Muito obrigada. Não tenha espanto devido a esse processo. Gostaria de saber se o senhor pode me falar algo sobre o fato de que todos os dias, quando acorda, tem alguma música na cabeça. Não, às vezes você mora perto de alguma boate. Tenho muita curiosidade de saber o porquê, já que eu sempre gostei e gosto muito de música. Tenho uma ligação muito forte. Inclusive, minha mãe canta. E quando eu escuto alguém que tem uma voz muito bonita, eu sinto uma espécie de saudade. Mas não uma coisa que me traz uma sensação ruim. Pelo contrário. A música me acalma, me tranquiliza bastante. Olha, estou de pleno acordo, isso aí é uma coisa que acontece. Agora, seria bom você pelo menos ver o português, porque tudo que você mandou aqui não tem acento em nada. Eu tive que fazer 1, 2, 3, 4, 5 acentos aqui para começar o negócio a ficar mais ou menos inteligível. De modo que, junto da música, que tal a gente ver o português também? Seria bom. Sempre vai ajudar. Né? O que vocês acham? Poderia citar exemplos de músicas pacificadoras? Vou com você, tá? Eu já falei, né? Chanson de Matan. Arranjo algumas dessas. Eu concordo. Essa, e algumas melodias... Área na clave Sol. Professor. Mas toda a música... Não, a música mas tem a área que tem esse nome. Sabe quem é, né? Sim, eu sei o que é clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó. É do catolicão lá. É deles. Professor, a do John Lennon, Imagine, não seria uma? Imagine e a do Louis Armstrong, O Mundo Maravilhoso? Só eu usava como cortina sonora no rádio, meu programa. Um deles. Sei. É do que o Armstrong canta, não é que você está falando? Louis Armstrong e a do John Lennon, Imagine. São duas bem assim que agregam, né? Existe um filme francês chamado La Belle Verte, título em inglês, The Green Beauty. O título em português não favorece o filme. Na síntese, eles colocam a Terra no atual momento como um planeta muito atrasado e colocam um paralelo com a evolução deles. No filme mostra um concerto diferente que eles chamam de concerto do silêncio, onde eles cultuam o silêncio por absoluto e o mesmo causa espanto de euforia, o momento de euforia. Creio que toda música é um processo de protesto contra alguma coisa. Existe alguma relação da composição de notas com energia? Cada nota musical produz uma vibração favorável ou desfavorável ao corpo energético? O que você acha, Tânia? Eu até coloquei aqui na exemplologia, né? Eu chamo a atenção pela possibilidade do acorde, quer dizer, que penetra no ouvido e você vai ter, vai ser bastante pouco tocado ou bastante agressivamente tocado. E aqui também na parafatologia e também na fatologia, você melhorar a pensanidade, né? Agora, esse que está chamando concerto do silêncio é o processo da autorreflexão, né? É o solilóquio. O silêncio. É a palavra mental, é a intraconsciencialidade, é a introspecção. Tudo é o concerto do silêncio. O silêncio amparador tem aqui na patologia. O silêncio fala. Sim. Para quem sabe escutar. Existe alguma verdade sobre a real utilidade dos sons isotônicos? E aquilo pode ajudar em alguma coisa a conscienciologia? O que você acha? Quer dizer, os isotônicos são os harmônicos? Eu estou esquecendo essas coisas do final do curso de piano. Aquele que tem mais ou menos harmonia, mas ele é equilibrado, ele é mais ou menos uniforme, ele tem padrão.
tem coerência. Teria alguns instrumentos para um efeito essencial na música bélica? Se sim, quais seriam? O que você acha? Tambor. Alguns, os tambores, eles barulho se chamam... do trovão, o ratatá da metralhadora. Não, bombardas. Não, os próprios instrumentos estão chamando a atenção para a musicalidade bélica. Bombarda, bombardeiro, tambor de guerra. Quer dizer, o próprio nome do instrumento que era usado. A bombarda, na verdade, é um instrumento bélico. Não, também é um instrumento bélico. Tem havia bombarda. Mas a bombarda é um tipo de tambor. É igualzinho o caso do tambor. Nesses dias, pensando em EV, os sonhos projetivos se tornaram mais frequentes. Mas, nesses sonhos projetivos, não tem lucidez. Deseja a projeção e cai em outro sonho projetivo. Assim sucessivamente, mas não a projeção real. O que posso melhorar? Olha, anota tudo e vê o que você faz e trabalha mais com EV. É a melhor coisa que você faz para as coisas ficarem mais racionais e lógicas. Bandas militares acompanham o exército em várias batalhas da história. Já foi noticiado que soldados estadunidenses utilizaram música como inspiração e tática de guerra no Iraque. Ao se prepararem para a incursão em Bagdá, soldados avançaram rumo ao combate ao som da cavalgada das Valquírias de Wagner, tocado nos alto-falantes de tanques. Com os avanços tecnológicos recentes, a música se tornou portátil e passou a ter uma presença marcante na experiência de soldados. Jonathan Pilesk analisou a relação entre os militares e a música durante a invasão do Iraque. A música funcionava como inspiração para o combate. Os soldados contam que usavam o comunicador interno para que todos pudessem ouvir as mesmas músicas. Ela os ajudava a se concentrarem e terem foco na missão. Acredito que as músicas com caráter excessivamente sensual também podem estimular comportamentos agressivos. Recomendo para o bebê os CDs Vivaldi for Babies e Mozart for Babies. Ela é uma ex-musicista de Florianópolis, sabe? Ela que está dando aí. Então é Vivaldi for Babies e Mozart for Babies. Mozart? É, Mozart. Então a sugestão ela que está recomendando. Para o Tertuliano, não é isso? É uma senhora. Mozart? Michele. Vivaldi, ok. Como foi para o senhor servir o exército tendo um parapsiquismo avançado e com retrocognições? O que mais o senhor percebia lá dentro? Como foi também com relação aos estudos, já que o senhor ficou limitado por esse período militar? Não, eu já contei aqui minha história, minha participação no militarismo. Eu trabalhava na escola, os educandários, que haviam vários cursos. Agora, eu ainda estava no ginásio para o curso científico, aquela situação toda. Portanto, estava acabando a adolescência. Então, durante 3 anos, logo depois da guerra, eles exigiram que toda a escola tivesse a pré-militar. Então, toda semana, havia uma manhã que a gente tinha que marchar. A meninada toda, curso ginasial, curso científico, tudo isso. Isso é da minha época, lá em Uberaba. Agora, então, durante 3 anos, eu fornecia as relações para os professores da pré-militar, que eram, desde o sargento até um capitão. Eram 3. Agora, então, o que se passa? Durante 3 anos, eu tive contato com eles. Quem fornecia o material, quem via a coisa, porque eu era uma espécie de bedel e trabalhava dentro do processo da administração das escolas. Aí, o que deu? No 4º ano, eu inteirei a idade para entrar na área militar. Então, para tirar o certificado militar, de ter prestado tiro de guerra, e eu me apresentei lá. A hora que eles me viram, eles começaram a rir. Não, mas você já sabe tudo isso aí, que você está há 3 anos conosco, trabalhando com a gente. Você não precisa fazer o tiro de guerra. Você vem aqui quando a gente chamar a gente. Nós te falamos quando você precisa. E outra coisa, nós precisamos de uma pessoa que redige os discursos. Você é bom para isso. Então, você vai redigir os discursos nossos durante o ano inteiro. Aí. Então, como você tem máquina, porque eu trabalhava na secretaria, eu tinha máquina de escrever, datilografia, tinha uma mesa própria, tinha tudo. Eles conheciam isso tudo. 3 anos trabalhando comigo. Então, eu fazia o discurso. Então, quando era o dia de Caxias, eu fazia o discurso sobre Caxias. O dia da árvore, eu fazia o discurso da árvore. Quando era o dia da bandeira, eu fazia da independência. Tudo isso eu fiz os discursos, tudo datilografado, bonitinho, e dava.
Aí vinha o capitão, e tinha um outro lá, um outro grandão enorme, que lia o negócio todo direitinho, tudo limpinho e tal. E eu só apareci algumas vezes para fazer o tiro de guerra. Então, eu participei de uma marcha para mostrar para eles que eu sabia marchar. Porque tinha aquela marcha de 14 quilômetros, aquele negócio todo. Esse negócio todo. E depois, eu participei também dos tiros, que tinha dar os tiros, porque tinha uma classificação deles. Nós éramos mais de 330 atiradores. O tiro de guerra, o nome era atirador. Era mais de 330. Eles selecionaram os 15 que tiveram melhores tiros. Eu estava no meio dos 15, para vocês terem uma ideia. Outra coisa, eu era alto e já sabia das coisas. Então, eles deixaram que eu dirigisse uma companhia. Então, eu fui lá. Companhia, sentido, ordenário. Você entendeu? Tudo isso, eu fui lá umas 3 vezes e eles me colocaram para dirigir a companhia. Agora, por exemplo, nunca me mandaram lavar a sede do tiro de guerra, porque isso era a maior humilhação. Quando o cara cometia qualquer coisa, falhava muito ou faltava, eles mandavam lavar a sede. Lavar a sede era a pior coisa para humilhar o cara. E outra coisa que eles faziam, isso eu não fiz, mas eles faziam. Eu era dos mais altos do tiro na ocasião, todo mundo da mesma idade, mas tinha uns que eram mais baixinhos. Então, o cara, às vezes, baixinho, devido a perna ser mais curta, ele, às vezes, ficava melhor perante o povo, que está tudo cheio de energia, tudo rapaz, cheio de vida. Então, ele, às vezes, saía fora. Aí o cara fala assim, ei, você aí, sentado, levanta! Ele não estava sentado, coisa nenhuma, porque o cara era baixinho. Quer dizer, eles faziam tudo para humilhar as pessoas dentro daquele negócio. Eu dirigia a companhia sem falar nada disso. Levava tudo sério, muita aplombe, muito jeito. Essa que foi a minha participação. Entende? Foi a única coisa. Nunca mais eu tive nada. Agora, quando eu me formei, esses caras ainda estavam lá, de vez em quando aparecia o capitão, o sargento, um deles gostava muito de mim, por causa das leituras que ele fazia, tudo isso junto com as minhas. Então, eles me pediram para ver se eu não queria entrar, que eles arranjavam ver que eu ia ser oficial logo, entrando como dentista, depois eu ia, né, em pouco tempo. Eu falei com ele, não, ó, eu te agradeço muito, e nunca mais entrei nessa história, nem tive mais contato com eles. Agora, eram pessoas muito boas, que ajudavam o povo, mas outra coisa, mentalidade caserna, né? O negócio não era fácil, não. Agora, a minha fotografia ficou lá, com os 15 caras, durante alguns anos. Agora, lá em Uberaba, eles levavam isso muito a sério, porque vários oficiais uberabenses, inclusive, parecia que tinha até um general, foi morto durante a guerra, lá na Itália, entende? Então, tinha as fotos, junto da gente que tinha feito os tiros melhores, havia as fotos dos oficiais que foram mortos durante a guerra, lá de Uberaba, da região toda. Então, eles levavam isso muito a sério. Outra coisa, o tiro de guerra tinha tudo que precisava para o tiro de guerra, tudo. A infraestrutura era muito bem feita. Outra coisa, depois da guerra, eles levaram isso muito a sério. Quem é dessa época, aqui não tem muita gente, porque é preciso de ter pelo menos uns 75 anos, né, para lembrar bem dessas coisas, no mínimo. Agora, a guerra acabou em 45. Eu tive colegas meus, um pouco mais velhos do que eu, alguns anos, 6, 8 anos, que eles entraram, foram chamados, foram convocados para a guerra. Um deles, que era o meu maior amigo, que era o Benedito, ele chegou a entrar, entrou na farda, tudo, foi até para Juiz de Fora. De lá ele iria para a Europa, mas a guerra acabou. Aí ele foi salvo, não precisou de ir. Mas muitos, teve gente que morreu que eu conheci, que era gente de Uberaba. Valdo, a sua turma era mais ou menos de 50, 1950, por aí. Porque geralmente é 18 anos, eu sou de 32, então é 1950 por aí. Agora, veja, a guerra acabou em 45, 1950 ainda estava tudo firme, negócio de guerra, todo mundo falando aquilo, o povo esperava que o mundo fosse acabar com bomba atômica. A situação era assim muito explosiva, essa época, na década de 50. Agora, o mundo tinha só 2 milhões e 500 milhões de pessoas, hoje tem 7 milhões. Isso aumentou tudo. Então, eu acho que esse povo, tudo que morreu na guerra, essa turma toda, deve estar tudo aí vivo agora.
Então deve ter muita gente, entende, renascida. Porque, você pensa bem, tem mais de 4 milhões que nasceram de lá para cá, e gente perturbada. nesses 60 anos. Gente perturbada também. Pois é. Agora, pensem bem isso aí é o maior problema da Terra. A Terra tinha 2 bilhões e 500 milhões. Agora, há pouco tempo, eles comemoraram 7 bilhões. Raciocina bem, é quase 200% daquela população de 1950. Entende como é que é? Isso não é fácil. Como é que fica? E o povo não olha, e o problema, por exemplo, de alimentação, o processo da poluição, como é que fica isso? Os países maiores que tem aí não incomodam com a poluição. Como é que fica essa situação? Estão degradando a terra, aumentando gente. Estados Unidos e China, como é que fica? Que mais poluem, eles não dão bola. Não é fácil isso aí, não. A situação é precária. Agora, vamos ver para onde nós vamos com essa situação toda. Perguntinha. Tânia, aqui no ar. Só uma perguntinha. Vamos lá, vai lá. Eu queria só perguntar para você se você pensou em algum tipo de música, que eu não sei bem se encaixa como música, na verdade é uma batida que a Rota, a Polícia de São Paulo, utiliza para fazer intimidação quando sai pelotão de choque. Eu conversando com um coronel da PM, ele disse que eles utilizam a batida da bota no chão e o cacetete no escudo. Tanto que aquela invasão da casa de detenção, para intimidar o pessoal, eles entraram com a batida no chão da bota e a batida do cacetete no escudo para gerar uma repercussão e os presos correrem, se esconderem, aquilo provocar um clima assim, de como se fosse guerra mesmo. Sim, isso... Olha só, aqui na fatologia, você acha que isso seria um tipo de assonoridade marcial ou não? Ou isso... Marcial parece uma coisa mais oficial, isso, né? Aí é a turma do caveirão, né? Você sabe o que é o Rota caveirão? usa muito essa estratégia. É o caveirão. O caveirão é um bicho feio. Porque para eles entrar em silêncio não tem tanta repercussão, entrar normal, vamos dizer assim. Eles entravam com aquela batida para realmente provocar pânico no pessoal. Jorge. Mas isso entrando para invadir alguma coisa ou só passeando? Um camarada me perguntou uma vez o que eu achava do caveirão. Eu falei assim, eu conheço algumas pessoas, se eles levassem, assustaria mais do que o caveirão. É o quê? Certo o quê? Não, eu conheço uma ou outra pessoa, alguns caras que eu conheço, que em vez de levar o caveirão, devia de usar esse cara, que só a presença dele já ia assustar muita gente. Quem, por exemplo? Eu não vou falar, não. Eu não vou ser descaridoso aí. E outra... Mas você não conhece alguém assim? Não. Você é felicíssima. Suas companhias são lindas, são todas do paraíso. E outra música, Tânia, seria aquela melodia que os escoceses usavam quando eles também estavam na guerra, que eles usavam a gaita de fole, que eles morriam até no combate, ficavam na frente da tropa, levavam os tiros, caíam, e a tropa vinha atrás, eles tocando aquilo. De um modo geral, eu acho que até na Primeira Guerra, né, você tinha a música, tanto que o exército espanhol derivou as bandas, um monte de música desse tipo que continuam sendo bélicas, né? Gaita de fole, a gaita de que acha fole que hoje ela é muito usada. invasiva. É terrível. É para o inimigo ouvir, né? Que eles faziam aquilo para o inimigo. É a harmonia, é uma harmonia E outra coisa, modificada. hoje não são só os irlandeses que usam, não. Tem muita gente que usa. Agora, para você, em neossinapsologia, página 23, poderia comentar sobre as paraneossinapses da anticonflitividade? Essa aqui, quer dizer, a gente está pensando no belicismo. Quer dizer, a gente escreveu um texto que está chamando a atenção pelo belicismo através da música, que em tese seria uma coisa neutra. Aí se você se você entra em contato com o teu curso intermissivo para ter a paraneossinapse, né? Quer dizer, você vai entrar em contato com aquele tempo para criar a sinapse dessa anticonflitividade, quer dizer, você ser da paz e amor.
Paz e amor lembra o hippie, né? Vamos, paz. Paz é melhor, paz e amor já passou. Agora aqui, ó, binomiologia, página 23, segunda linha. Poderia abordar o binômio música, filosofia? Sim, a gente já falou, quer dizer, me chamou a atenção a quantidade de filósofos que também trabalharam com a música. Agora, ó, tem na de trinomiologia, página 24, Qual? primeira linha, trinomiologia. Trinômio. Poderia ampliar o trinômio prioridade, desafio, autossuperação? Onde está o trinômio? Prioridade, desafio, autossuperação. Bem, você está querendo realizar o que você veio fazer aqui. Então, você está priorizando. Sai, por exemplo, no caso de alguém que seja dispersa, que não tenha retilinidade pensênica. Então, priorizar. Vamos para esse ponto. Isso você traz como um desafio para você. No caso aqui, estudar a música bélica. Você traz como desafio, e como que eu vou fazer isso? Bem, quando você entra na autopesquisologia, né, sua, você tende a autossuperar. Você acha que tem lógica? O perguntador, a perguntadora está fora. Não. Isso aqui é para você e para ele lá. Não entendi por que a canção do John Lennon, Give Peace a Chance, foi usada como exemplo de música bélica. Se o próprio título contraduz essa condição, para não falar da letra. Essa música é ao lado de Imagine, uma das mais famosas e conhecidas das manifestações antibelicistas daquele compositor. Mas, escuta, peraí. É antibélica. A gente não mencionou o caso de Give Peace a Chance como uma música bélica. Totalmente o contrário foi essa música. Mas a gente mencionou exatamente isso. Então vocês falam. E tem a outra que é aquela Imagine. Né? Essa Imagine é totalmente pacífica. Imaginar um outro mundo. Essa música de Give Peace a Chance foi utilizada incluso em um grande encontro que foi feito nos Estados Unidos, quase no final da Guerra de Vietnã. Com certeza. Quais os itens da estrutura musical, da partitura que caracterizam a música bélica? Para Penderecki, Three Notes for Victims of Hiroshima. Essa é um bom exemplo de música para cortar os pulsos. É pior do que a música do Michel Teló. Por favor, fale alguma coisa sobre Mozart. Mozart? Você já falou. Mozart, eu nem toquei, quer dizer, eu estou saindo fora, né? Eu não toquei Mozart, nenhuma sonata, nenhuma, nos 14 anos. Então, eu não sei falar. Mozart, eles acham que ajuda até a mamãe, né? O bebê que está na barriga da mãe. Eles usam hoje as músicas do Mozart para isso. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do meu caso. Eu nasci em uma família que nunca se importou com música italiana ou cultura italiana. Porém, eu desde muito pequeno sempre gostei desse tipo de música, desde as mais antigas até as mais novas. Inclusive, gosto muito de assistir a filmes italianos antigos, como Ladrões de Bicicleta, entre outros. Sim, o processo todo é que talvez você tenha vindo de lá recentemente. Tem muito disso. Tomara que você não tenha sido mafiosa. Só isso. A música Orinoco Flow e outras da cantora Enya são positivas? Vocês é que sabem, eu não conheço a dona. Quem é que conhece? Eu escuto. Eu escuto. O que você acha? E essa música Flow de Orinoco? I don't know. Orinoco Flow. Você conhece? Assim, pelo título. Professor, ela tem um estilo celta, aquelas músicas esotéricas, aquelas músicas para entrar, entendeu? Aquela que começa celta, no meio, torna isso. Tem borboleta, que tem coisa. É música de reflexão. Isso. New Age, New Age. Tem um monte. O nome dela é Enya. Enya. Com Y. Com Y. N-Y-A. Enya. Agora, desses compositores, Tânia, famosos, você acha que o Wagner seria o mais bélico de todos? Não? Porque o Hitler adorava o Wagner, né? Não há dúvida que é, né?
Eu declaro a minha incompetência. Eu não posso. Ele é um dos maiores, mais bravos que tem. Mais bravos mesmo. Tânia, Thiago aqui no B. Estrangeirismologia, aflosang ornamental, aflosung ornamental, eu não sei qual que é a pronúncia em alemão. Esforçando? Eu não sei o que é isso. Isso. Enfático. Teve um momento que a gente discutiu isso aqui, cada ponto, né? Isso são esforçando, quer dizer, você bota um movimento mais forte, geralmente naqueles acordes que vão ser importantes na força, né? Você dá uma ênfase quando você toca. Eu perguntei do aflosang. Aflosung ornamental. É o quê? Aflosung ornamental. Eu acho que é a quarta. É a mesma coisa. Ok. Não é em alemão, não é força? Eu procurei no dicionário, estava como... Isso é você fazer... Resolução, se eu não me engano, em português. Mas eu não entendi. Aqui são movimentos de melodia, quer dizer, são aspectos técnicos da música. Tá. Eu tinha olhado a definição dessas palavras, eu digo, eu vou colocar das 3 línguas, né? Alemão, italiano e como staccato, por exemplo. Staccato, né? Em parafatologia, eu queria sugerir... É staccato, a Aflosung? Não, staccato é outra pontuação. A cassiatura, né? Em parafatologia, eu queria sugerir a utilização de eventos musicais para fazer assistência. Você está sugerindo ou isso está... Eu estou sugerindo. Eventos musicais? Eu já li relatos de pessoas que viram amparadores em eventos musicais radios fazendo assistência, né? Utilizando o ambiente e a música para fazer assistência. Não é uma vivência que eu tenho, mas eu já li no livro O Plano Extrafísico, por exemplo. Você está dizendo que em um evento musical você percebeu a presença de amparadores? Eu li relatos de clarividência que pessoas viram amparadores e entrevistaram esses amparadores e disseram que utilizavam esses eventos para fazer assistência. Sim, porque deve ter assediadores também, né? Sim, depende do tipo de evento, né? Assediadores, né? A gente chama atenção. É que você colocou os assediadores, eu pensei no contraponto, né? Dos amparadores fazendo assistência, utilizando eventos musicais sadios. Eu até coloco aqui na fatologia a canga tribal da música, né? De repente você fica dominado, né? Sim, eu pensei na assistência nesse caso. Isso, para fazer assistência é o contraponto, é o que a gente está pensando em fazer, por isso que a gente está aqui fazendo isso, por isso que a gente está na conscienciologia. No meu caso, eu saí do belicismo, né, militante, para isso. Tá. E música foi um ponto interessante, já que eu estudei, né, tanto tempo. E eu pude entrar em contato com várias ações através da música que eu tocava. Porque eu sentia, eu ainda não sabia, né? Eu desconfiava porque até os 14 anos eu fui espírita. Então eu tinha o conhecimento teórico, né, do extrafísico. Então você sente a música que você toca, te dá um movimento, uma pensenidade, uma vontade de fazer algumas coisas. Música pode ser muito interessante. Agora, Tânia, você acha que 10% das músicas são dignas de audição? Sim. 10%? Talvez mais, professor. Ah, é? 11? 48? Ah, não. Tânia, dignas de audição de eu ser não acho. ouvida. As músicas que tem por aí são tudo barulhentas demais. Tânia, só queria fazer uma correção na bibliografia específica, o item 11. Se não me engano, é Lúcio Ribeiro. Está gravado como Lúcia. Lúcio Ribeiro, A Guerra e a Música Pop, o item 11. Se não me engano, ele é o Lúcio Ribeiro, o jornalista. Ah, tá. Isso aqui foi uma reportagem. E eu não coloquei nada, quer dizer, eu não tenho a cola. Eu não botei a cola, olha só. Nos outros eu acho que eu coloquei, né? Ele tem uma coluna eu de falo música aquele na Folha, caso do Vilas Lobo.
Engraçado, guerra é música Ele é pop. um jornalista, um homem. Né? É um homem? É. Não é Lúcia Ribeiro? Lúcio Ribeiro. Ah, é. Jornalista da Folha. Ou ele tem uma irmã que eu não conheço. Eu acho que é Lúcio. Professor Valdo. Sim. Aqui, a letra B. Eu estou lembrando que no Projeções da Consciência tem um capítulo Música Extrafísica, né? E outra, As Doadoras da Vida. Isso, que tipo de música era? Música clássica? Como era o... Olha, tem música boa, extrafisicamente, que eles chamavam antigamente, na época do Sócrates, da música das esferas. A música das esferas. Agora, a pior coisa que tem são as músicas que eles usam extrafisicamente. Eles conseguem colocar isso para hipnotizar o povo. Então, por exemplo, uma vez eu pesquei uma dessas com o André Luiz, eu estava fora do corpo com ele. E nós visitamos a Baratosfera, eles estavam tocando uma música. Passam a temporada, dão um monte de disco para a gente. Uma vez eu deixei um disco lá para ver o que era. Tinha uma música do Sansan, que era a cópia daquela que a gente ouviu extrafisicamente. E era de assédio. Então, essa música desse compositor, Sansan, é um perigo. Tem coisa dele totalmente negativa. Por ali, a gente vê as questões do Wagner, até do Elgar. O Elgar que fez a chanson de Matan, tem também marcha militar. Ele é autor de centenas de marchas militares. E tem aquele americano também, o João lá, que era Phillips. fora de série. E qual... O João Phillips, as marchas. Professor Valdo, e qual é a repercussão que a Não, o consciência processo tem todo é da física? hipnose. O problema de música que nós temos que lembrar é o processo hipnótico. Hipnótico. É a possibilidade hipnótica, porque hipnotiza as pessoas. Isso aí é um fato. Por exemplo, eu agora, recentemente, descobri uma música hipnótica que é da dança do ventre, que é uma que a Graça está usando para dançar. Então eu falei assim, ó, essa é a melhor que tem, é a mais hipnótica de todas. Agora a batida dela é hipnótica. Você escuta uma vez, você não esquece mais. Agora você quer guardar tudo e não dá, devido ao modo que ela é. Agora ela parece ser cópia de outra música que eu já tinha ouvido antes, mas eu não sei qual. Eu já tentei lembrar, não sei. Mas a melodia, o ritmo, a situação toda. Agora, para a dança do vento, ela é formidável. Funciona direitinho, para o mulherio lá. Entende? Então tem de tudo. Essa música é nova. O cara que apresenta isso é própria mesmo para a dança do vento. Tudo é islâmico, esse aí. Alto nível. Mas a música é boa, é bonita. Entende? Não é de jogar fora assim, não. E é dança do vento, sai dessa. Mas não é sutileza, não é muito sutil? O efeito? Não, o efeito ela é mais hipnótica, perigosa quando... mas é hipnótica boa para dançar, né? A pessoa fazer exercício. Tem de tudo isso. Eu, quando era mais moço, que eu podia fazer muito exercício, na época lá de 70, por exemplo, eu usava determinadas músicas. Uma delas chamava Rose Garden, que é o nome dela aí, da nossa amiga. Entende? Rose Garden. Tem vários desses da década de 70. Do ponto de vista popular, tem gente que acha que a década de 60, 69, 70 foi que houve mais criatividade musical na música popular. 70, 80? Eu tinha os discos todos dessa época para poder fazer ginástica, baseado na batida. Tem vários nomes, hoje se chama de balanço. Naquela ocasião o nome era batida. São as batidas cadenciadas tal, para você fazer ginástica. E várias dessas músicas tem, nesse sentido. Professor, tem alguns pesquisadores, dentro desse que o senhor está falando, que alegam que quanto mais próxima a música, a batida do coração, com o ritmo da música, mais induz ao transe. A hipnose aparece por aí. Porque... Agora, dessas novas, a maior que eu vi é essa árabe, da música do vento. Impressionante. Que eles dizem que é o que aproxima do batimento da criança quando está no ventre da mãe, que é o primeiro som que nós ouvimos quando... Eles usam isso. Agora, quem usou mais isso no ventre da mãe é a música do Mozart. Tem uma listagem disso, há um repertório sobre essas músicas. Bom, o que você queria falar? Sobre essa efervescência musical popular dos anos 60, enfim, pós-guerra, né? Enfim, tem uma relação
direta com as reurbexes, com o pessoal que ressomou Eu das penso que tem. reurbanizações? Porque foi a hora que esse povo começou a aparecer. Você veja bem, eles começaram a intensificar o negócio depois da guerra, 45. Para 69, presta atenção, dá mais ou menos 14, 15 anos. É quando o povo está, é a adolescência da turma. Esse povo todo devia de ser do processo da guerra, com as coisas todas. Agora, procurar fazer muita música. Nessa ocasião, eu tinha uns 20 discos sobre o assunto, que eu selecionei para poder fazer ginástica. Entende? Para manter meu peso, a situação toda, por causa da hipertensão, tudo isso. Que eu faço calistênica, até hoje eu faço ginástica. Todo dia. Praticamente todo dia. Se eu não estou na esteira, eu faço ginástica. Entende? Às vezes eu faço as duas coisas. Então, a música, ela ajuda, né? É porque, nesse sentido, pode ter sido um recurso usado, né, um pelos recurso. amparadores É igualzinho até o caso da dança do ventre. A moça aprende a dançar pela música. para linkar com o Tem que open saber. mais rígido. E outra né? coisa, tem todos os movimentos, as manobras do corpo, a situação toda de acordo com a música. Isso é impressionante. Na dança do ventre, é um estudo de anatomia com a fisiologia, né? Muito sério. Se você for examinar, é impressionante. Você já leu alguma coisa sobre dança do ventre? Eu não li, mas É impressionante. já vi assim, vários Agora, filmes, é bem a dança do interessante. ventre é um negócio só para mulher mesmo. Entende? O negócio é sério, muito sério. Professor, por exemplo, há uma sonoridade no cosmo, né? Você até fala também em relação à própria natureza. Por exemplo, na mega euforização, várias vezes o senhor colocou a audição de alguns sons, tipo assim, marcações de Às vezes batidas, né? Tem. Então, no próprio cosmo, há essa de uma origem Mas, olha, bem natural. às vezes a gente nota na exteriorização de energia que é um determinado ritmo. Esse ritmo, às vezes, parece musical, direitinho. Agora, ó, sobre esse negócio de ritmo e som, é um negócio muito sério. Por exemplo, eu ainda não vi estudo, mas parece que já teve gente que andou estudando isso. Eu até queria estudar uma certa época. Por exemplo, você liga o chuveiro, a hora que a água vai saindo, você está entendendo? Ali, naquele ralo que tem da água, esse barulho do chuveiro caindo, batendo nas coisas e indo embora, ele tem som. Agora, o que se passa? Esse som, às vezes, ele tem uma linguagem. Se você começar a escutar, você vai ver que, às vezes, tem uma série de sentenças de frases que a música está falando. Agora, ó, não é só nisso. Vamos levar o negócio escatológico para um lugar pior. Se você for olhar no bidê, vai fazer o mesmo barulho. Se você for olhar na descarga do vaso, vai fazer o mesmo barulho. E por aí vai. A torneira da cozinha também pode fazer. Então, por aí, você tem uma série de condições. Isso aí, nessa ocasião que eu estava estudando, por exemplo, essas coisas, eu vi os negócios do nosso amigo aí, que eu já contei a história aqui. O maior compositor desses modernos de música clássica do Brasil, quem foi? O homem das baquianas, Villa-Lobos. Agora, o que se passa? Eu, nessa ocasião, conversava com o povo que estudava com ele. Então, o Reginaldo, que era lá compositor, ele então falou que o Villa-Lobos, eu já expliquei isso aqui, que o Villa-Lobos estava fazendo a pauta musical dele pela paisagem. Então, por exemplo, ele fazer uma composição de uma sonata ou uma sinfonia sobre o rio. Então, ele pegava todo o skyline, quer dizer, a visão de uma fotografia do rio em cima da pauta, e colocava um monte, por exemplo, o Pão de Açúcar, aquele morro menor da Viúva, as coisas todas, na pauta. E ali ele colocava as notas altas e as notas baixas. Com isso, ele fazia a música matemática de acordo com a geografia do local. Vem cá, isso é técnica do Villa-Lobos. Professor. Esse nosso amigo estudar com ele. Então, eu estou sabendo da história toda desde essa época disso. Isso é na década de 60, 50. Nos dois 60. últimos do Conservatório Brasileiro de Música, quando a gente faz curso de piano, a gente tem 2 anos de harmonia. Pois é. Para fazer músicas. Então, você acaba criando como bar, agora, como veja, aquelas músicas. Ele isso pegava aí o skyline. É a Você matemática. sabe, aqui o skyline
do rio. Ele é bacana, porque tem o negócio do morro, desce, aquele negócio todo. Então, é toda aquela paisagem. E ele pegava a fotografia do local, colocava em cima da pauta e fazia qual que é a música. Não tem jeito. De qualquer maneira, o negócio é de uma autenticidade fora de série, ninguém pode falar nada. Agora, o problema é ver qual as notas que ele colocava, né? Aí é que entra o compositor. Isso aí é impressionante, é uma das técnicas dele. Então, por exemplo, eu falei assim, ó, precisava agora de estudar o barulho, inclusive escatológico, das águas, tudo quanto é lado Eu que já tem, fiz na uma hora que sai. observação, professor, eu não sei se eu estou com muita acuidade auditiva, que o barulho do fogo é bem parecido com o da água Fogo também, caindo. mas é igual a água, é igual É idêntico, a crepitação é do difícil de fogo, identificar. ela às vezes é musical. E outra coisa, é terrível, porque é trágica, né? Terrível. O fogo é mais trágico do que a água, é trágico. Está acabando com tudo, incêndio, não é fácil. A hora que tem muita coisa. Professor. É processo de guerra. É problema bélico, é música bélica do Mas fogo. a água também mata, o fogo queima. Também, mas a água não. A água parece que fala para você. Ela Se tem você um for som escutar, específico. às vezes a água está falando francês, está falando português, está falando alemão. Depende do que é. Agora, a sua imaginação vai dar a pauta da conversa. Professor, Isso é impressionante. Os acordes. Se vocês nunca fizeram a experiência, hoje no banheiro, façam. eu li alguma É coisa. impressionante. A música da água fala. Eu li alguma coisa, não sei se tem procedência, literatura espírita, da época era espírita, que tinha um ministério da música e que essas composições dessas músicas, músicas assim, bem assim, elevadas, e havia assim, tons, cores, e aí desabrochada a natureza Sim, das mas isso flores. tudo pode ser feito. Eles já tentaram mostrar isso na pintura, né? Para pintar a música. Agora, ó, o livro de André Luiz lá tem muita coisa que fala sobre isso, inclusive La Gatta Ladra. Ele fala do Rossini, que a Gatta Ladra é processo extrafísico. O Rossini pegou lá, teve fora do corpo, viu como é que é, trouxe para cá e fez a música, La Gatta Ladra. Você conhece, né, La Gatta Ladra? Conhece? La Gatta Ladra. Aí, no caso, seria a lebre ladra, né, que rouba. Uma coisa mais ou menos isso. Negócio italiano. Obrigada. Tânia. Sim. Dentro dessa ideia do Vila Lobos de composição, comparando as fotografias, eu venho procurando fazer isso dentro do trabalho voluntário que eu tenho com criação de vídeos, né? Então, às vezes a gente quer passar alguma ideia, alguma informação específica de algum curso, então a gente faz um roteiro de filmagens, de tomadas, de cenas que pode passar aquela ideia daquele curso, e eu coloco numa linha de edição, e aí vem surgindo ideias de temas musicais que reforçam aquele ou determinado conceito. Tudo você pode colocar. Agora, para a Tânia, se não foi falado ainda, porque eu cheguei um pouquinho mais tarde, eu gostaria se você pudesse comentar um pouco sobre 2 itens. O primeiro, dentro da fatologia, na segunda página, as paisagens sonoras da CCCI. Já falou alguma coisa ou não? Já. São os momentos musicais quando a gente está fazendo alguma coisa, um curso, ou está aqui na tertúlia, ou está comendo junto no restaurante, chega algum som, então, o som e alguma ideia. Então, eu chamei isso de paisagens sonoras. Quando a gente está comendo música no restaurante, é isso? Quando a gente está comendo música no restaurante? O professor, às vezes, entra né? Chega. Isso tem lógica? Parece que tem lógica, essa paisagem sonora, né? Já que é a paisagem, ela fica integrada, parece que fica inteira, né? Tem um outro ponto, na parafatologia, na antepenúltima linha, a parapedagogia evolutiva. Esse, você chegou a fazer alguma listagem de algumas trilhas sonoras aí? Igual? Então, não precisa responder, eu assisto depois, não tem problema. Tânia. Não, vocês acham que seria interessante? Eu tinha feito, na argumentação, uma listagem
de musicalidades bélicas que foram acontecendo e estão nos livros de história, de geografia, tá? Mas aí foi eliminado. Mas você acha que uma listagem, a gente falou tanta música, né? Tanta ideia interessante seria, né? Seriam as músicas de pacificação. A gente podia fazer o oposto, justamente a da pacificação, né? Isso. Até para poder compor esses materiais. E tem de relação com a divulgação. frase enfática, né? A gente não está falando antibelicista, você procurar. A frase enfática, ela chama isso. Você pode ficar obnubilada, pode ficar presa, mas você, como ontem, você não estava no começo, eu comecei eu cheguei na a metade. ouvir, comecei a ler, eu comecei a chorar. Quer dizer, eu entrei na pensenidade, né? Mas aí você pode eliminar. Antibelicista, quer dizer, pela sua força, pela autoforça, e você, olha, discernimento, Tânia, lucidez, quem é? Né? Então, eu acho que essa ideia seria legal. A gente ainda tem uma página, né? Pode até modificar o verbete. Dá para preencher aqui ainda. Dá para eu sei. E, inclusive, tinha o Homo sapiens pacífico, que não está aqui, né? Mas aí eu vou, olha, era a bibliografia, estava na bibliografia. Claro, né? Homo sapiens pacífico. Teria que estar aqui, né? Isso é... Ô, Tânia. Obrigado, Tânia, aqui no B, Tânia. Sim, aqui, não posso. B. Eu estou sem óculos, não enxergo quem é. Você fez alguma pesquisa a respeito da música do tango usado pelos judeus no Holocausto? Eles usavam, tango? Eles ouviam ou tocavam essa música para se acalmarem enquanto eles estavam aguardando o momento de morrerem, né, de somarem. Um tango? Você fez algum estudo a respeito disso? Não. 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 Professor Valdo, tem alguma tango. coisa a dizer a respeito desse? Não, eu já ouvi falar nisso. É o filme mas tango? Não conheço, não. Tá. Não, a música do tango, a música tocada do tango, eles usavam na época do Holocausto. Não. Eu nunca ouvi. Você trouxe essa ideia, isso é algum livro? É um filme, eu vou passar para você o nome do filme, tá? Tá, ok. Porque no momento eu não lembro, mas eu vou passar para você. É um filme documentário. Já. Tá bom? Tá ok, obrigada. Muito obrigada. Tânia, Sim. Tânia, Sim. da parafatologia, você colocou a parapsicoteca na quarta linha, a parapsicoteca, página 23. Tá. Tem tido, você não colocou, mas igualmente eu pergunto para você, retrocognições com algum tipo de música? Com tipo, sim. Porque a parapsicoteca. Desculpe, eu li parapsicoteca. Psicoteca é parapsicosfera. Que somos nós, né, onde estamos imersos. Não, eu li, na verdade eu li parapsicoteca. Tá bom. Ok. Deixa eu ver se tem alguma... Então, o que mais que é que vocês têm? Quem é que está com o microfone? Já esgotaram todas as músicas? Eu tenho. Então eu vou ler uma música que sai é uma música do Charlie Brown. Isso, Charlie Brown Jr., minha filha que mandou, Samantha. Então, a música chama-se Só os Loucos Sabem, né? Eu não concordo com a ideia, mas aí ele coloca, logo no começo da música, agora é anti-belicista. Agora eu sei exatamente o que fazer, bom recomeçar, poder contar com você, quer dizer, uma música romântica. Né? Mas aí continua, pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem, quando está em paz,
não quer guerra com ninguém. Então eu trouxe aqui a outra música, que é um sucesso, minha filha lembrou, mandou para mim, que também traz a ideia do antibélico, né? Do pacifismo, a música da paz. O professor Valdo achava que 11% é o limite de possibilidades de músicas que a gente teria. Eu ainda falei 45%, quem sabe, mas 11% já é mais que 1%, né? Vamos ser pacifistas. Quer dizer que às vezes tem lugar que não é barulho, né? É o quê? Que não é, tem lugar que não é barulho, que não é estática, que não é ruído. O lugar, né? Não é barulheira. Não, às vezes acontece, né? Um lugar que não é barulhento. O que tem mais na Terra é barulho, né? Em vez de música. Não acha? Sim. Tá, Mas da neossimnasologia, você colocou as para... Qual? Aonde? Neossimnasologia, página 23. As paraneossinapses. Da anticonflitividade. Isso, da anticonflitividade. Se a gente está falando de música bélica, está dizendo que a gente pode modificar até o contato com essa música bélica. Em alguns momentos eu chamo para a gente estudar essa música bélica, como eu fiz aqui com esse verbete. Então, se a gente puder ir para o lado positivo... Aliás, eu escrevi esse texto, professor Valdo, não sei se o senhor lembra, foi para o Homo sapiens pacíficos. E foram 28 páginas que eu levantei, estudei bastante coisas para fazer. Então, aí eu transformei num verbete. Quer dizer, eu continuei estudando e foi bem diferente. Naquela ocasião, quando eu escrevi, quer dizer, eu fiz uma pesquisa meio ainda acadêmica, eu estava recém-chegada aqui na Cognópolis, né? Tá ótimo. E agora, verbetógrafo. Eu quero te agradecer mais esse verbete, espero os outros 100 com C, e que você então venha com essa blusa toda bonita que você está com ela. Bem primaveril, bem adequada, bacana. Né? Professora. E agradeço a atenção de vocês. Agora os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 60 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 28 perguntas respondidas online, 32 votos presenciais, 15 votos online. Hoje temos 4 recados. Luimara, Recim 1, e com 5 Baia, Malude, Anatomia e Fisiologia da Linguagem Gráfica, Osvaldo, Conselho dos 500, Elizabeth, curso para cirurgia. E antes, Eliane vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. O verbete da professora Tânia me fez lembrar de uma música do Milton Nascimento que diz assim: amigo é para se guardar do lado esquerdo do peito. Então, a gente está esperando pelos amigos do peito da Enciclopédia da Conscienciologia para que eles renovem a sua assinatura ou venham se tornar ainda mais amigos fazendo a sua adesão. Pessoal, é só entrar em contato com o CAEC ou passar na recepção. Quem é de fora liga para 45 35 25 26 52 e se torna um amigo, um amigão da enciclopédia. Esses recursos arrecadados são integralmente investidos na produção da enciclopédia, na manutenção do tertuliário, holociclo e holoteca. Muito obrigada. Em nome da Conscius, eu gostaria de convidá-los para 2 atividades. Inicialmente, agora no dia 17 de fevereiro, na sexta-feira, antes do início do balanço, nós teremos o curso com 5 Baia voluntária do Conscienciograma. Esse curso vai acontecer das 15 às 20h30 horas, aqui no CAEC. Nós temos 10 vagas para inscritos e 3 dos 10 serão sorteados para a experiência de Com5 Baia. Ok? Convidamos, então, a todos que tenham interesse. Já para o curso Recim 1, cujo objetivo é o preenchimento de todo o conscienciograma, nós convidamos apenas quem preencheu o pré-requisito de ter concluído o curso Fundamentos da Conscienciometria. Esse curso iniciará na quinta-feira, dia 1º de março, e ele acontece das 19h30 às 22 horas, toda semana, toda quinta-feira, durante 6 meses. Então, para você que quer preencher o conscienciograma, venha trabalhar conosco na Conscius. Obrigada. Boa tarde a todos.
Em nome da Reconsciência, venho divulgar o curso Anatomia e Fisiologia da Linguagem Gráfica. Ele será realizado dia 17 e 18 de março de 2012. Terá como professores do módulo Regina Camilo, Cristiane Aranda. E os temas abordados serão campos interdimensionais da leitura e linguagem escrita, a assistenciologia nos campos interdimensionais da leitura e da escrita. Terão laboratórios de autoexperimentação, que será uma oficina de campos interdimensionais gráficos. O curso terá um custo de R$ 150. Desculpamos as pessoas em idades especiais, porque não terão desconto. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida os cognopolitas para a Assembleia Geral, que ocorrerá no dia 4 de março de 2012, das 15 às 17 horas, no auditório do Discernimento. Os cognopolitas de aqui de Foz do Iguaçu e os conselheiros residentes em outras cidades podem enviar os assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta a ser apreciada e votada durante a Assembleia. Por favor, enviem os assuntos para o e-mail contato@c500.org.br. Repito, contato@c500.org.br até o dia 18 de fevereiro de 2012. Reserve já a data na sua agência e, por favor, exerça a sua cidadania evolutiva. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para participar do curso de Paracirurgia e Pesquisa Parapsíquica. Esse curso vai acontecer durante a semana da Maxi Proex. É um curso pós o balanço. Estão todos convidados. O curso vai acontecer das 15 às 21 horas e vai ser dividido em 3 momentos bem diferenciados. A fundamentação teórica com o professor Hernande, que já vai orientar mais um momento, um período de pesquisa. Nós vamos praticar como que vai ser feito, como é que é feito todo esse movimento de compilação e de pesquisa parapsíquica. Maiores informações na recepção do CAEC. O verbete eleito para amanhã é Exploração Subhumana, especialidade Cosmoeticologia. Autora, professora Miriam Kunz. Obrigada e boa tarde a todos.